Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero ser bem breve nessa palavra. Nossa reunião encerra às 8 horas. Evangelho de João, capítulo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Feche seus olhos por um momento. Querido Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por essa reunião sobrenatural. Obrigado, Deus, por esses homens que tiveram ali uma experiência sobrenatural com o Senhor. Ó Deus querido, eu sei que agora eles acreditam no Senhor não porque nós falamos, mas porque eles mesmos viram, eles mesmos tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Ó Deus, e eles têm experimentado que o Senhor é o Salvador do mundo. Meu Deus, nós te pedimos mais uma vez, manifesta-te aqui nessa reunião, porque nós estamos aqui por tua causa, nós estamos aqui reunidos no teu nome. Por favor, manifesta a tua glória, em nome de Jesus, envergonha Satanás e glorifica o teu nome. Usa a minha vida, Senhor, e desde já pela fé, eu quero atribuir ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você essa palavra, cujo tema é: que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: que tipo de pessoa é você? Nós percebemos, queridos, que Jesus, ou seja, esse texto que nós acabamos de ler, ele apresenta alguns tipos de pessoas que estiveram com Cristo. E é interessante que Jesus, ele tinha o costume de sempre fazer 2 perguntas às pessoas. A primeira delas, Jesus dizia às pessoas assim: o que fazes aqui? A segunda pergunta era a seguinte: o que queres que eu te faça? Então Jesus costumeiramente dizia para as pessoas: olha, o que fazes aqui? O que queres que eu te faça? Mas com essas 2 perguntas, Jesus, ele queria identificar a motivação dos seus seguidores. Ou seja, Jesus queria identificar que tipo de pessoas o estavam seguindo, que tipo de pessoas eram aquelas que estavam com ele, que estavam seguindo a ele. Então, nós percebemos que nem todos ali estavam reunidos por causa de Jesus, por causa de um verdadeiro amor por ele. A gente percebe isso por toda a Bíblia. Ou seja,
por todos os evangelhos, aonde fala da biografia de Jesus, nós percebemos que todas as vezes que as pessoas estavam reunidas ali, próximo a Jesus, nem sempre era por causa dele, nem sempre era por amor a ele, né? E uma das coisas que a gente aprende na Bíblia é que o mundo, para Deus, ele está dividido entre dois tipos de pessoas: os que são por Cristo e os que são contra ele. Jesus disse assim: quem não é por mim é contra. Exatamente. Então Jesus, ele sempre dizia isso: quem não é por mim é contra mim. E para Deus o mundo está dividido entre esses dois tipos de pessoas: aqueles que são por Cristo e aqueles que são contra ele. Ah, pastor, mas eu não sou contra Cristo, mas também eu não sou, assim, eu não sou por Cristo, mas também eu não sou contra Cristo, não, pastor. Tá, essa é a sua opinião, mas para Deus, ou você é por ele, ou você está contra ele. E o que a gente percebe, queridos, que dentro da igreja existem também dois tipos de pessoas. Existem na igreja as pessoas que só vêm para receber, mas também existem aquelas pessoas que vêm para oferecer, aquelas pessoas que vêm para dar, né? Aquelas pessoas que sim, vêm, recebem, mas saem para transmitir aquilo que tem recebido do próprio Deus, né? Então a gente percebe isso. Mas a pergunta hoje é: que tipo de pessoa é você? Que tipo de pessoa é você? Então eu quero compartilhar com você aqui 6 tipos de pessoas que estavam ali com Cristo. Nesse texto aqui a gente percebe esses 6 tipos de pessoas. Eles estavam ali reunidos, eles estavam ali no meio do tumulto, eles estavam ali no meio do grupo, mas nós vamos perceber que as características dessas pessoas eram completamente diferentes. Pessoal aí atrás, por favor, evitem conversar. Amém? Pessoal aí atrás, se não der para sentar, pelo menos não conversa, por favor. Então o primeiro tipo de pessoa que a gente pode perceber aqui na palavra de Deus é um tipo representado por esse personagem chamado Marta. Esse é o primeiro tipo de pessoa que nós encontramos aqui seguindo a Jesus. É o tipo de pessoa representado pelo personagem chamado Marta. E qual que é a característica de Marta? Você vê no versículo 2 que eles deram um banquete para Jesus, eles fizeram uma ceia para ele. E o interessante é que Marta estava fazendo o quê? Marta servia. Marta estava servindo a Jesus. Interessante que no texto anterior, quando fala que Jesus também estava lá na casa de Marta e Maria, né? A gente percebe Marta fazendo o que novamente? Servindo. A gente sempre percebe isso em Marta. Então ela servia. Esse era o seu maior prazer. Tem gente que está seguindo a Jesus, que está dentro da igreja, que tem muito prazer em servir a Deus, que está sempre pronto em servir. Tem gente que, infelizmente, dentro da igreja, já não tem o mesmo compromisso, não tem o mesmo comportamento, não tem o mesmo prazer, não tem essa alegria de servir a Cristo, de fazer alguma coisa para Ele. E a motivação de Marta era uma só: servir a Jesus Cristo, né? Então isso é muito bonito. E nós temos que entender, queridos, que há uma recompensa para aqueles que escolheram servir o Senhor. E eu te pergunto: que tipo de pessoa é você? Será que você é um servo de Cristo? Será que você é uma serva de Cristo, né? Será que você tem feito o que Ele mandou? Jesus disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que você tem feito para Deus? O que nós temos feito para o Senhor? Será que a nossa alegria, o nosso prazer é servir a Deus? A gente vê tanta gente na igreja, a gente vê tantas pessoas entrando e saindo, mas a gente não vê essa característica. Em muitas pessoas a gente não vê essa alegria de servir a Deus, de fazer o melhor para Deus. A maioria das pessoas estão servindo a si mesmas,
A maioria das pessoas vive uma vida em torno de si mesmas, querem apenas agradá-las, querem apenas alcançar aquilo que deseja o coração. E às vezes as pessoas pensam: o que eu vou ganhar em servir a Cristo? O que eu vou ganhar em servir a Jesus? É incrível, queridos, que quando a gente não tem consciência de quem é Deus para a nossa vida, a gente muitas vezes fala como uma pessoa uma vez disse. Uma pessoa que frequentava aqui a igreja disse assim para um grupo de pessoas: rapaz, deixa de ser bobo. Vocês estão aí pregando a palavra de Deus, vocês estão levando pessoa para a igreja, mas vocês estão fazendo isso aí para enriquecer o pastor. Quanto mais gente se levar para a igreja, mais o pastor vai ficar rico. É assim quando a pessoa não sabe o significado de servir a Deus, de servir a Jesus Cristo. E o nosso propósito, queridos, é fazer discípulo. Jesus, antes de subir ao céu, ele deu a última palavra, e ele disse para os seus discípulos: olha, ide e fazer discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Então nós temos essa ordenança dele, mas infelizmente poucas pessoas estão dispostas a obedecer e a servir de fato a Jesus Cristo. Pare um pouquinho para refletir. Quanto tempo você conhece a Jesus? Agora, quanto tempo você serve a Ele? E se está servindo como? Está fazendo o quê? Ah, pastor, eu estou servindo, mas assim, eu não sei o que eu estou fazendo não. Então você está se enganando, está mentindo para você mesmo. O segundo tipo de pessoa é representado por esse personagem chamado Lázaro. Qual o nome dele? Lázaro. Lázaro era uma testemunha viva do poder e do amor de Deus. Ele havia sido ressuscitado pelo nosso Senhor. Ele havia experimentado um milagre tremendo na sua vida. E por causa do milagre que havia acontecido na vida de Lázaro, muitas pessoas estavam crendo em Jesus Cristo. Agora eu te pergunto: como é que está o seu testemunho? Será que as pessoas estão vindo para Jesus por sua causa? Ou será que as pessoas estão se afastando dele? Nós precisamos ser um milagre vivo. Eu louvo a Deus por esses quase 60 homens que tiveram naquele encontro com Deus. Estavam mortos e agora estão vivos. Deus fez um milagre na vida de vocês. Deus deu vida, Deus libertou, Deus transformou a vida de vocês. Mas ei, permaneçam agora em Jesus. Deixe que as pessoas aí fora, seus amigos, seus parentes, seus colegas da escola e do trabalho, vejam o milagre que Deus fez na vida de vocês. Vocês vão sair daqui e muitas pessoas vão querer saber se é verdade mesmo que Deus mudou a vida de vocês. As pessoas vão te observar. Aquelas pessoas que antes você bebia e se drogava junto com elas, elas vão te chamar de novo. Mas você vai poder dizer para elas: olha, talvez você não saiba, mas Deus me deu um novo nome, Deus me fez uma nova criatura, Deus me deu uma nova vida. É isso que Deus espera de nós. Aleluia, glória a Deus. Então, em nome de Jesus, você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos libertou, o Senhor transformou a nossa vida. Agora, em nome de Jesus, não dá mau testemunho não volta para trás, não retrocede não volta a lamber o vômito que Deus tirou, aquelas coisas ruins de dentro de você, não volta a edificar o que Deus destruiu, tudo aquilo que o Espírito Santo mostrou para você que é errado. Abandona as coisas erradas e se apegue a Jesus Cristo. E muita gente vai vir para Jesus por causa da obra dele na tua vida. Então esse é Lázaro, e é o que nós devemos ser, cada um de nós, em nome de Jesus. E o terceiro tipo de pessoa é representado por essa personagem chamada Maria. No verso 3, olha para você ver, diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Queridos, olha que coisa tremenda. Maria representa
para nós uma adoradora apaixonada, uma mulher que amava desesperadamente a Cristo, uma mulher agradecida ao Deus que ressuscitou seu irmão. O irmão dela estava morto de 4 dias, a vida do irmão dela estava destruída, acabada, os sonhos haviam morrido. O que seria do irmão dela se não fosse Jesus Cristo? Jesus Cristo foi lá, arrancou aquele homem da cova, deu vida, devolveu sonhos, e aquele homem estava sentado na mesa com Jesus. E Maria, agradecida, porque o que tem de pessoas ingratas com Deus é incrível, mas Maria agradecida, ela faz uma oferta inédita. Ela traz um perfume caríssimo, um perfume de um valor que escandalizou as pessoas. Judas diz: como é que você vai dar essa oferta? Como é que você vai dar esse tanto de dinheiro? E Judas vê aquilo como um desperdício, mas ela fez o que ninguém foi capaz de fazer. Ela deu uma oferta de gratidão, uma oferta de amor. Eu já disse aqui que a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu comecei a pensar comigo mesmo: gente, o que eu estou fazendo nesse lugar? Pastor é tudo ladrão, só quer dinheiro dos outros. Mas aquele dia Deus usou aquele pastor para dizer para mim assim: olha, Deus está me dizendo aqui que tem uma voz falando com você, que os pastores são todos ladrões, mas Ele manda te dizer que tem um plano na sua vida e Ele quer te salvar. E talvez o teu coração está fechado para Deus por causa do dinheiro. Talvez porque você já viu tanta coisa errada sendo feita em nome de Deus. Mas em nome de Jesus, olha para Deus, olha para o que Ele tem feito na sua vida, olha para o que Ele tem feito na sua família, e começa a ser agradecida, começa a ser agradecido a Ele. Ele enxugou os pés de Jesus com o próprio cabelo. Ninguém nunca tinha feito isso. Um ato de adoração, um ato de amor. Através do amor daquela mulher, ela perfumou toda aquela casa. Infelizmente, talvez as coisas não estão cheirando bem na sua casa, mas sabe por quê? Porque talvez está faltando amor a Deus, talvez está faltando adoração a Deus, talvez está faltando paixão por Jesus, talvez está faltando uma vida de entrega. A entrega daquela mulher não era o seu dinheiro. Não sei quanto tempo ela juntou dinheiro para comprar aquele perfume, mas ela só queria dizer para Jesus o quanto ela amava, o quanto Jesus valia para ela. Às vezes, queridos, nós somos ingratos, nós somos miseráveis com Deus. A gente dobra o joelho e fala: Jesus, me abençoa, Senhor, me dá o melhor. E quando chega a hora da gente agradecer, a gente sempre dá o pior para Deus. E Maria é o tipo de pessoa que deu o melhor para Deus. E em quarto lugar, o quarto tipo de pessoa que a gente enxerga na Bíblia aqui, queridos, é representado por esse personagem chamado Judas Iscariotes. Como é que ele chama? Judas Iscariotes. Quem foi esse personagem? Ele também estava ali no meio. Ele estava ali no meio do grupo. E nós sabemos que ele foi o traidor. Ele foi aquele que traiu Jesus. Você sabe por que ele fez isso? Porque o verdadeiro Deus de Judas era o dinheiro. Desde o começo ele seguia Jesus, e Jesus confiou a ele o dinheiro. Ele segurava a bolsa, porque olha para você ver, Jesus fazia o seu ministério e ele recebia oferta das pessoas. Ele tinha um tesoureiro, ele tinha uma pessoa em quem ele confiava. Mas Judas, do dinheiro que caía ali na bolsa, Judas pegava, ele sempre roubava a bolsa. Na verdade, ele estava com Jesus ali, ele seguia Jesus com outro interesse. O interesse dele é o dinheiro, a preocupação dele é o dinheiro. Tem muita gente fazendo isso, tem muita gente usando a fé dos outros para roubar os outros, E Judas, ele representa isso para nós, um tipo de pessoa, um traidor. Às vezes nós temos que ficar atentos aos pequenos comportamentos que temos, porque ninguém se torna traidor da noite para o dia. Talvez Judas pensou assim: o que tem? Está sobrando dinheiro aqui, vou pegar uma beiradinha. Às vezes a gente se permite pequenos comportamentos
você vai ver lá na frente que Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, porque a motivação dele era o dinheiro. Ele procura os líderes religiosos e pergunta: olha, quanto vocês querem me dar para que eu entregue Jesus para vocês? Traidor, traidor. Infelizmente, ele seguiu por esse caminho. Ele achou um desperdício o que estava sendo ofertado para Cristo. Toda pessoa que tem um coração de traidor, toda pessoa que não tem o devido amor por Jesus, quando vê alguém entregando para Jesus, seja a vida, seja o coração, seja a sua oferta, diz para aquela pessoa: você está louco, que desperdício, onde você está com a cabeça? Eu me lembro que quando entreguei minha vida a Jesus aos 19 anos de idade, quantas pessoas zombaram de mim, quantas pessoas riram da minha cara, quantas pessoas disseram: não faz isso não, olha, você é tão jovem, olha, você tem uma vida pela frente. Mas sabe o que eu aprendi? Nós temos que dar o melhor para Deus. Ei, jovem, consagra a tua juventude para Deus. Não espera você apodrecer por inteiro para entregar a vida para Jesus, não. Sabe o que muitas pessoas fazem? Aí eu vou deixar para me entregar minha vida para Jesus quando eu estiver no último suspiro, na hora que eu estiver num leito de hospital, na hora que eu estiver consumido pela doença, pela velhice. Aí sim eu digo: Jesus, perdoa meus pecados e recebe a minha vida agora. E Judas é isso, representa essa pessoa que acha que é um desperdício. Ele repreendeu Maria. Ele disse: olha, nós poderíamos vender esse perfume e distribuir o dinheiro para os pobres. Hipócrita, falso. A preocupação dele não era com os pobres, mas era consigo mesmo. Então eu quero que você repense o seu relacionamento com Deus. Será que você é como Maria, essa mulher, ou esse homem apaixonado, adorador, que não mede esforço, que a sua fé não tem preço? Você é sempre agradecido? Ou será que nós somos como um Judas, um traidor? Tudo que é para Jesus é desperdício, tudo que é para Jesus é resto. E o penúltimo tipo de pessoa que a gente encontra na Bíblia é representado aqui pela multidão. A multidão, no verso 9, diz assim a palavra do Senhor: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não por causa dele, não por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, aquele ressuscitado dentre os mortos, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, se o quinto tipo aqui é a multidão, eles não estavam lá por causa de Jesus. Jesus não era o único objetivo deles, não era o maior objetivo deles. Gente, o que tem de pessoas que às vezes estão no meio da multidão e que Jesus não é o objetivo deles. Aí eu vou lá porque tem umas meninas bonitinhas, aí eu vou lá porque tem uns rapazes bonitinhos, aí eu vou lá porque eu estou com essa doença, aí eu vou lá porque eu estou desempregado. Multidão é assim. Eles estavam ali, mas não era por causa de Jesus. Eles queriam ver o homem ressuscitado. Tem gente que é assim. Talvez você veio aqui ver o seu parente chegando em encontro com Deus. Ah, deixa eu ver se Deus mudou mesmo. Agora, quem sabe, quem precisa de mudança é você também. Você acha que é só seu parente que precisa? Às vezes você até precisa mais do que ele. E aí você vem cheio de si. Aí eu vou lá ver se Deus mudou a vida dele mesmo. E a multidão estava ali para ver o morto ressuscitado. Sempre tem os curiosos, sempre tem pessoas que às vezes estão ali, não é por Jesus, mas é por curiosidade, é para ver se o morto ressuscitou mesmo, é para ver se Deus mudou mesmo, se Deus fez o milagre. Quantas pessoas estão atrás do milagre e não daquele que faz o milagre? Quantas pessoas estão atrás da bênção e não atrás do abençoador? Infelizmente, mas eu quero dizer para você, tudo bem que você seja curioso, mas bom é quando a nossa curiosidade se converte em fé. Porque aquela multidão, muitos deles foram lá
por curiosidade e voltaram crendo. E eu profetizo que você vem aqui hoje por curiosidade, mas vai voltar crendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Infelizmente tem gente que precisa ver para crer. Então Deus está fazendo um milagre para que você acredite. Se você precisa ver para crer, em nome de Jesus, Deus te ama tanto que Ele está provendo aquilo que é necessário para a tua fé. E o último tipo de pessoa para a gente poder orar é representado pelos sacerdotes assassinos. No verso 10, olha o que a Bíblia diz: mas os principais sacerdotes resolveram também matar Lázaro. Olha para você ver, homens de Deus que haviam se transformado em instrumentos do diabo, sacerdotes de Deus, gente que estava ali para representar Deus, queria matar Lázaro, só porque os judeus estavam acreditando em Jesus, queria acabar com a vida do homem, matar ele de novo. Eles estavam cegos por causa da inveja. A inveja tem cegado muitas pessoas. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, queridos? Nós como líderes nunca devemos nos esquecer que o nosso objetivo é levar ou deixar levar as pessoas a Jesus Cristo. Tem líder que, se não é ele que está levando as pessoas a Jesus, ele sente inveja do outro que está levando. Tem pastor que tem raiva do outro pastor. Tem pastor que fala mal do outro pastor. Você sabe por quê? Porque não é ele que está levando as pessoas a Jesus. E aí ele quer matar quem está levando. Tem líder que fala mal do outro líder. Tem líder que critica o outro líder. Quer matar a fé do líder. Você sabe por quê? Porque não é ele que está levando as pessoas para Jesus. Aqueles sacerdotes deveriam dar um abraço em Lázaro e dizer assim: olha rapaz, o teu milagre está levando milhares de pessoas a Deus, parabéns, continue sendo usado por Deus. Mas a inveja não deixa. Muita gente tem inveja no coração, e ao invés de abençoar, de ajudar, de apoiar, de falar: olha, conta comigo, vamos juntos levar pessoas a Deus, não, a gente quer matar quem está levando. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, para a gente poder orar ao Senhor. Eu te pergunto nessa noite: que tipo de pessoa é você? Com qual dessas pessoas você se identifica? Será que você pode se identificar com Marta, a serva, aquela que tinha alegria de servir? Será que você pode se identificar com Lázaro, a testemunha fiel, aquele que era um milagre vivo, aquele que não envergonhava Cristo, aquele que trazia as pessoas para Deus e não afastava as pessoas de Deus? Ou será que você pode se identificar com Maria, aquela adoradora apaixonada, que para ela nunca tinha muito para Deus? Eu acho tão tremendo, queridos. Eu vejo crente e falo assim: pastor, qualquer coisa que eu fizer para Deus é nada diante do que Ele já fez por mim. Por outro lado, eu vejo tantas pessoas que trabalham como se, ou seja, vê Deus como aquilo que Deus fez na vida dele foi mais do que uma obrigação. Tratam Deus dessa maneira. Não acham que não devem gratidão nenhuma. E qualquer coisa que fazem ou que dão, já acha muito. Acha muito. Ou será que você se identifica com Judas, o traidor, aquele que, na verdade, ele achava um desperdício? Ou a multidão curiosa e incrédula, duvidava: deixa eu ver se Deus é esse Deus que eles estão falando mesmo. Quem sabe você é uma pessoa tomada pela inveja. Quem sabe você entrou aqui hoje e se identifica com esse sacerdote assassino, invejoso. Você não sente alegria quando vê seus irmãos sendo abençoados, porque não é você.
Talvez você não se alegre com o seu líder, ou com o seu amigo líder, que está levando as pessoas para Jesus. Não parabeniza, não ora por ele, não abençoa a vida dele, mas às vezes no fundo do coração fica torcendo para ele cair e para Deus levantar você. Oh meu Deus, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Eu não sei que tipo de pessoa é você, mas essa é a pergunta que o Espírito de Deus te faz hoje. Que tipo de pessoa é você? Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você rasgue o coração diante de Deus. Eu quero que você se humilhe diante dele. Oh Senhor, To
desviado dos caminhos do Senhor. Aquele filho ou aquela filha pródiga, aquele filho pródigo que se distanciou da casa do pai, talvez por decepções, pessoas que erraram com você, mas Deus nunca errou com você. Deus nunca te decepcionou. Ele nunca desistiu de você. E Ele manda dizer que Ele nunca deixou de te amar. Ele manda te dizer que Ele nunca considerou as palavras que você disse, porque Ele sabe que no teu coração habita um amor muito grande por Ele. E Ele sabe que você é dele. E hoje é a tua noite, a noite da tua reconciliação. É a noite de você voltar aos pés do Senhor, a ser aquele adorador que você é, aquela adoradora que você é. Hoje é a noite de você voltar a servir o Senhor. Hoje é a noite de você voltar a ser aquela testemunha fiel, aquele milagre vivo. Isso tem alguém assim aqui nessa noite. Aí no teu lugar, quero que você levante bem alto para as suas mãos. Se você precisa voltar para Jesus, você quer voltar para Jesus hoje, levanta assim bem alto a tua mão. Assim com a tua mão bem alto, bem alto. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus não te trouxe aqui hoje para casa. Talvez você entrou aqui hoje e sabe que a sua vida ainda não é de Jesus. Você sabe que as obras que você tem feito não agradam a Deus, mas hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, arrepender-se dos seus pecados e receber Ele no teu coração. Se tem alguém assim também, levanta a tua mão também alto. Oh Espírito Santo, você pode sentir o toque de Deus, você pode sentir o amor, o poder de Deus fluindo na tua vida. Talvez até hoje o diabo te humilhou, talvez até hoje o diabo te envergonhou. Ele quase destruiu a sua vida, quase destruiu a sua família, se não fosse Deus. Mas hoje Deus está começando um milagre, uma nova obra. Eu queria pedir a todos vocês que levantaram as mãos, saia do teu lugar, aqui na frente comigo.
Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse encontro contigo. Nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. E eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Me faça teu filho, Senhor. Eu te peço e eu te agradeço. Aceita a minha vida, Jesus. Aleluia. Ainda com os teus olhos fechados, eu quero orar por você, Pai. Obrigado pela vida dessas pessoas. Ó Deus, por essas pessoas que estão nos visitando, essas pessoas que entregam sua vida a Ti, Senhor, essas pessoas que reconciliam contigo nessa noite. Meu Deus, toma nos teus braços, Senhor. Lava ela com o teu sangue, lava elas com o teu sangue. Meu Deus, em nome de Jesus, e derrama o azeite, Senhor, na sua lâmpada. Meu Deus, em nome de Jesus, batiza com o teu Espírito Santo. Renova os dons, renova, Senhor, os talentos. Em nome de Jesus, levanta, meu Deus, este homem, esta mulher. Levanta, meu Deus, este jovem, esta jovem, para fazer a diferença, para glorificar o teu nome. Oh, meu Deus, abençoa este lar. Leva o teu perfume, meu Deus, para dentro dessa casa, através desse adorador, através dessa adoradora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e para a glória de Jesus. Oh, Senhor, aleluias, aleluias. O Senhor conhece os que são seus. Levanta a tua mão. Seus que são seus. Converse com Jesus. O nome dele é Jesus. Se te ensinaram outro nome, ignora, como eu ignorei e fui abençoado. O nome que a Bíblia diz que nós devemos invocar é o nome de Jesus. Então fale com ele. Segundo lugar, a partir de hoje, se você não tem uma Bíblia, adquira uma. E se você tem, comece a ler a palavra de Deus, porque através das Escrituras Deus vai falar com você. Em terceiro lugar, se você, como eu, ia na igreja uma vez na morte e outra na vida, comece a partir de hoje a ser frequentador assíduo da casa do Pai. Comece a frequentar a igreja. Por quê? Porque na igreja você vai conhecer mais de Deus. Você vai ter experiências sobrenaturais com Deus, como as que você está tendo aqui hoje. O diabo vai fazer de tudo para você parar de vir na igreja, mas não desista, não pare, não desanime, em nome de Jesus. Oração, Bíblia, comunhão na igreja. E em quarto e último lugar, não se envergonhe de Cristo. Não tenha vergonha de Jesus. Eu não tenho vergonha nenhuma de carregar minha Bíblia. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para o mundo que eu sou de Jesus, que eu sou crente em Jesus Cristo, sim. Eu não tenho vergonha não. Porque quando eu estava na vida errada, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
àqueles que também querem o seu amigo Jesus Cristo. Qualquer pessoa que rejeitar a Cristo, você vai ver que vai se afastar de você. Aquela galera que usava drogas junto com você, na hora que você disser para eles: agora eu sou de Jesus, vamos para a igreja comigo, eles vão caçoar de você, rir da sua cara, vão dar as costas para você e vão embora. Mas não tem problema, não abandone Jesus. Muitos deles vão dizer: olha, eu vejo o que Jesus fez na sua vida e eu quero essa experiência com Deus, eu quero servir esse Deus, e vão vir para a igreja com você. Sua família vai ser abençoada por tua causa, seus amigos, seus parentes, em nome de Jesus. Então eu queria te pedir uma coisa: quando eu contar até 3, eu quero que você vai fazer uma coisa que eu vou pedir, amém? 1, 2, 3. Olhe para trás e conheça a sua nova família. Atenção, olha para mim, só mais uma vez. Eu queria que você, está vendo essas setinhas aqui? Nós temos aqui algumas pessoas que vão estar pegando o seu nome, para a gente poder orar por você, abençoar a sua vida, amém? Então você que a gente ainda não tem os seus dados, corre aqui no cantinho, por favor, vem aqui, junto com essa pessoa da igreja que está do seu lado, pode vir no canto aqui, é rapidinho, amém? 1 minutinho só. Então da igreja, coloca a tua mão no coração. Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite sobrenatural. Obrigado pelos milagres que o Senhor fez aqui hoje. Ainda que os nossos olhos não viram, pela fé, nós acreditamos que vidas hoje foram salvas, libertas, curadas, transformadas, renovadas com o Teu Espírito Santo. Eu sei, meu Deus, que o diabo aqui hoje perdeu mais uma vez, e o Senhor, mais uma vez, saiu como vencedor. Tu és o nosso Deus, e em Ti nós somos mais que vencedores. Te adoramos e queremos ser, ó Deus, o tipo de pessoa que agrada ao Senhor, assim como foi Maria, assim como foi Marta, assim como foi Lázaro. Nós queremos ser aqueles que glorificam o Teu nome. Ajuda-nos, dá-nos uma semana sobrenatural, poderosa, em nome de Jesus. Leva-nos para casa, para a glória do Senhor, renovados, abençoados, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco em cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Cantina lá fora, pastel, refrigerante, R$2, amém? Abrace 5 pessoas antes de você ir embora. E fala para essa pessoa: olha, você é o tipo de pessoa que Deus gosta, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Alguma criança esqueceu a blusa na escolinha? Por favor, mamãe e papai, tem uma blusa aqui de uma menininha. Está aqui no altar, ok? Pode pegar aqui.